Boa tarde a todos os companheiros e companheiras, trabalhadores no comércio e serviço do Estado do Ceará, aqui de Fortaleza. Nós estamos aqui no Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, onde nós vamos apresentar o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Torres e Pinheiro, associados, onde nós vamos mostrar o impacto da Covid-19 na categoria dos comerciários. O que é que está acontecendo com a categoria dos comerciários, qual a quantidade de trabalhadores que estão sendo acometidos pelo coronavírus, né? E o que é que isso tem acontecido com os comerciários, com as suas famílias, qual o impacto que está trazendo para a categoria comerciária de Fortaleza. Portanto, nós vamos fazer uma apresentação. Aqui com a gente está presente o companheiro Sebastião Costa do Nascimento, presidente do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza. Está o companheiro Will Pereira, presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. O companheiro Julimar Roberto, presidente da Contrax, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço. E nós vamos ter aqui a apresentação, né, do Gibson Pinheiro, do Instituto Torres e Pinheiros Associados, onde ele vai fazer uma apresentação do relatório da pesquisa para a gente, tá certo? Então, ele vai já apresentar aqui. Também, daqui a pouco, a gente vai ter a participação da companheira Helenice Pereira, que é secretária de Imprensa e Comunicação da Contrax, também participando dessa live aqui com a gente. Então, nós vamos iniciar, né, com a apresentação do relatório, né, um relatório que traz informações muito impactantes sobre a situação da categoria dos comerciários nesse momento de coronavírus que nós estamos enfrentando. Então, nós vamos passar aqui a palavra para o companheiro Gibson Pinheiro, do Instituto Torres e Pinheiro, para que ele possa iniciar aqui, né, fazendo a apresentação do relatório da pesquisa que foi feita com os comerciários aqui no centro da cidade, na periferia, no comércio e também no shopping centers. Portanto, ele vai mostrar o relatório, né, do impacto que está causando na categoria dos comerciários. Esse resultado desta pesquisa traz para nós um retrato. Então, eu queria passar a palavra para o companheiro Gibson Pinheiro, do Instituto Torres Pinheiro, para que ele possa iniciar aqui a sua apresentação. Boa tarde a todos que acompanham essa mesa, boa tarde a você que está aí do outro lado também assistindo. Eu sou o Gibson Pinheiro, faço parte da Torres Pinheiro e Associados, uma empresa de pesquisa, projetos e consultoria aqui da nossa cidade de Fortaleza. E, recentemente, a gente realizou uma pesquisa com o foco de evidenciar o impacto da Covid-19 frente aos nossos comerciários, né, da cidade. Assim, a gente fez um relatório, apresentamos aqui para o sindicato e fomos convidados a participar dessa live para apresentar para vocês um recorte de principais informações que nos chamam a atenção e nos alertam, né, para que esse problema realmente é real e ele chegou, sim, aos comerciários quanto preocupação e quanto uma ameaça às suas vidas. Por favor, companheiro, pode compartilhar da apresentação? Então, como falado, no início dessa live eu vou apresentar esse recorte dessas informações advindas da realização dessa pesquisa referente à Covid e o seu impacto frente aos comerciários na nossa cidade de Fortaleza. E assim, eu tenho que alertar que essa pesquisa ela foi feita diante de uma amostra muito significativa, né? De mais de 384 pesquisados, tendo uma margem de segurança de 95%. E ela reflete 4 grandes polos de informações. Primeiramente, quanto o perfil desses pesquisados, a questão da Covid e a família dos comerciários e a Covid-19 e o seu ambiente de trabalho, que no caso seria o comércio. Pode passar, amigão.
Então, se trata de uma pesquisa quantitativa do tipo survey, né, pesquisa de campo, com a realização de entrevistas diretas por meio da aplicação de um questionário estruturado sobre esses 4 polos que eu acabei de comentar com os senhores. E a sua amostra ela foi composta por comerciários daqui da cidade, né, que trabalham no centro e também no bairro Montese e alguns shoppings da cidade. E no caso desse quantitativo, intencionalmente foi alcançado para gerar para a gente essa visão do que de fato está ocorrendo frente a eles. Próximo. Assim, a amostra alcançada foi de 383 entrevistados. Houveram outros que foram alcançados, mas não contemplaram a intenção inicial, né? Então, por exemplo, a gente já chegou a alcançar aqueles comerciários que estavam em desligamento dos seus empregos. Então, o nosso foco realmente era quem estava ativo, né? E o nível de confiança também, como anteriormente comentado, foi de 95%. Essa margem de confiança de 95%, ela deve ser entendida como uma margem que reflete a realidade, porque esse 5% que falta para alcançar os 100 é um nível de para mais e para menos, né? Uma margem para mais ou para menos. E essa margem ela é significativamente pequena se a gente compara ao universo que a gente conseguiu representar como resultado dessa pesquisa. Por favor. Então, no primeiro bloco de informações, eu trouxe para essa tarde o recorte quanto o tempo de trabalho e deslocamento para esse. Pode clicar, amigão? Então, o que a gente pode perceber com esse gráfico? Os nossos comerciários pesquisados, eles se deslocam para os seus trabalhos e esse deslocamento daí leva-se um tempo, né? E se a gente está frente a uma situação pandêmica, esse deslocamento ele pode ser crítico, por quê? Porque pode ser um período que ele esteja frente à ameaça de contrair, né, a Covid. Então, em complemento a essa informação, a gente também perguntou a eles qual é o meio de transporte que eles mais utilizam, né, para se deslocar até o seu trabalho. E a gente comprovou que é o meio de transporte público ou o carro particular. Próximo, por favor. E nisso daí, a gente consegue perceber que... Obrigado. A gente consegue perceber que esses pesquisados, eles estão numa situação realmente de vulnerabilidade frente à ameaça do coronavírus. Amigão, próxima. Tanto é que, quando a gente pergunta, no caso da família, né, existiu casos de coronavírus, né, confirmado na sua família, eles responderam que sim. E nisso daí, quando a gente pergunta como foi feito esse diagnóstico, quem bancou, né, quem pagou pelo exame de diagnóstico, a gente percebe que a maioria fez esse exame, né, teve esse diagnóstico graças à mobilização de parentes, da família, né, namorado, mas também a gente percebe aqui, pelo relato deles, que muitas empresas também acabaram assumindo a responsabilidade e propiciando essa questão do exame, né? Apesar de não ter sido a maioria. Pode. E quando a gente pergunta se houve casos diretamente evidenciados no trabalho, num ambiente de trabalho, a gente percebe que sim, que a Covid ela chegou também no ambiente de trabalho tendo pelo menos, né, de 1 a 3 funcionários, amigos de trabalho que foram cometidos dessa doença. Então, isso reflete que, de fato, a Covid não é só apesar de não ter sido a maioria. Isso acaba comprovando que a Covid, de fato, é uma ameaça que chegou,
sim, não só no ambiente familiar, né, nas casas dos nossos comerciários, mas também no ambiente de trabalho, tendo pelo menos um funcionário, um amigo de trabalho que acabou sendo acometido desse mal. Bem, continuando, a gente percebe também que esses funcionários, né, eles estão preocupados frente a essa situação. E a gente perguntou, quanto ao estado mesmo de saúde, como você classifica se é grave, se é moderado? E aí a gente percebe que eles ficaram meio que na dúvida mesmo de falar a gravidade desse estado de saúde, né, dos seus colegas do ambiente de trabalho. Mas mesmo assim, a gente viu que existe a Covid e que ela chegou nesse ambiente de trabalho, gerando, né, uma preocupação desses comerciários frente também aos seus amigos de trabalho. Pode continuar, amigão? E nisso daí a gente também perguntou, no caso dessas pessoas, será que elas, ainda doentes, elas continuaram trabalhando? E muitos responderam que sim, tendo até mesmo um funcionário que, ainda que doente, continuou trabalhando e indo para o seu ambiente de trabalho, o que é grave, né? Porque a gente sabe que é uma doença muito fácil de ser propagada. Então, a contaminação ela ocorre de uma maneira muito facilitada e quem for diagnosticado deveria estar em tratamento e não necessariamente no ambiente de trabalho, mas pela necessidade, até mesmo de subsistência, a gente vê que muitos desses funcionários, eles acabam se submetendo a essa situação e colocando em risco até mesmo a vida dos outros, sejam os seus amigos de trabalho e seus clientes também. Próximo. E a última pergunta, frente a essa situação pandêmica, né, de muito estresse, muito medo, né, e também fake news, a gente acabou vendo uma possível solução, e essa possível solução é a vacinação, né? A vacina, ela existe justamente para tentar nos proteger a vida frente a essa ameaça, que eu repito, é uma ameaça real. E a gente perguntou, né? Teve a oportunidade de perguntar para esses comerciários: vocês pretendem tomar a vacina? E eles, a maioria disse que sim, né? É questionável a gente ver esse gráfico aí e ver aqueles que disseram que ainda não sabem ou que se omitiram da resposta. E também ver que existiram, né, aqueles comerciários que responderam que não pretendem tomar a vacina. Bom, é uma informação de alerta que nos traz a responsabilidade de evidenciar essa situação, discutir, esclarecer e também tomar providências para que essas vidas elas não sejam ceifadas, né, por uma situação que é uma situação de calamidade pública mesmo, né, de um novo inimigo que a gente não consegue visualmente já reconhecê-lo, mas que ele é real e está ameaçando. E o fechamento da pesquisa foi justamente com essa pergunta referente à intenção de vacinação. E, particularmente, eu fico feliz por ver que, apesar de toda a situação, os comerciários eles estão conscientes, estão reagindo e se mobilizando para enfrentar de uma maneira muito mais forte essa situação que é crítica, inclusive sendo propícios à vacinação também. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Gibson Pinheiro, do Instituto Torres e Pinheiro Associados. Mas, assim, Gibson, você fez a apresentação da pesquisa e, assim, até para passar para os companheiros aqui, para que eles possam comentar, é que eu queria que você pudesse fazer, assim, qual é o seu destaque, né? O que é que você pode dizer, assim, que chama atenção, os pontos que você levanta, que merece todo um olhar e todo o cuidado do sindicato e das autoridades aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, em relação ao resultado dessa pesquisa, em relação aos comerciários. Nós lembrando que nós estamos no Facebook, do Sindicato dos Comerciários, nós
tendo a participação de vários companheiros, inclusive de outros estados aqui, parabenizando o sindicato, o companheiro Sebastião, pela essa iniciativa, né, do Rio Grande do Norte, gente de vários locais aqui, parabenizando o sindicato. Gibson, eu queria que você respondesse isso para que a gente pudesse aqui passar os companheiros. Ok, boa pergunta. A pesquisa, ela evidencia muitas informações, né? Mas, no meu ler, tem informações que são bem críticas mesmo e merecem ser frisadas frente a essa apresentação. Primeiramente, a gente não está lidando com uma fake news. Covid realmente existe, Covid realmente chegou aos comerciários e é um fator de grande preocupação deles. Uma próxima informação que merece destaque é que muitos comerciários eles estão indo trabalhar, né, sendo ameaçados pela Covid, principalmente por causa do transporte, no deslocamento, né, das suas casas até o seu emprego e vice-versa, na volta, no retorno. Então, se a gente vê que existe uma necessidade de deslocamento, de transporte, e atualmente a gente olha para os ônibus, né, o transporte coletivo, e a gente percebe que não está sendo disponibilizado na sua totalidade, em vez de favorecer a questão da saúde, do bem-estar do comerciário, o comerciário está se arriscando ainda mais, está muito mais propício, né, a ficar doente e até mesmo falecer por causa da Covid. Então, isso também evidencia que se trata de uma responsabilidade que é uma responsabilidade que deveria ser compartilhada. Comerciários, poder público, empresariado e sociedade em amplo sentido. Porque desde o seu deslocamento até o seu ganha-pão, né, sua fonte de renda e dignidade, eles estão sendo ameaçados. Além disso daí, também existe uma outra informação, que essa outra informação merece atenção. O diagnóstico. O diagnóstico dos nossos comerciários que foram pesquisados, né, e reflete a esse universo de trabalhadores daqui da cidade de Fortaleza, tem que ser também possibilitado de uma maneira de responsabilidade compartilhada. A gente viu na pesquisa que sim, a maioria teve o seu diagnóstico graças a uma mobilização de familiares e amigos, né? Num caráter muito mais pessoal e individual mesmo, cada um tomando conta de si. Apesar de ter tido empresas que também propiciaram, né, esse diagnóstico. Pessoal, sem o diagnóstico não vai ter o tratamento devido. E sem esse tratamento devido, esses trabalhadores e trabalhadoras acabam, né, sendo também vetor de transmissão da Covid. Então, são informações que me chamam muita atenção. Não acredito que, ainda agora, existem aqueles que não acreditam que a Covid seja real, trata como uma fake news, né? E não é. É uma preocupação, sim, é uma grande preocupação frente aos nossos comerciários. A questão do seu deslocamento merece atenção, sim, e no tratar de responsabilidade compartilhada, inclusive pessoa, sociedade, poder público e empresários. A questão do diagnóstico precisa ser, sim, providenciada, também nesse caráter de responsabilidade coletiva. E, por último, uma informação também que merece esse destaque, meus amigos e amigas, com certeza é a questão do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser bioseguro, né? Protocolos merecem ser levados em consideração, seriamente levados em consideração, e esse ambiente de trabalho, ele tem que ser um ambiente de trabalho que propicie, né, um ambiente de trabalho seguro para esses trabalhadores e trabalhadoras. E são essas informações que eu destacaria. Certo. Muito obrigado, Gibson Pinheiro, do Instituto Torres e Pinheiros Associados, que fez aqui a apresentação da pesquisa, do relatório da pesquisa. Eu queria passar agora para o companheiro Sebastião, convidar o Sebastião, presidente do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, para que ele pudesse falar o porquê, né, que a direção do sindicato tomou essa iniciativa de realizar essa pesquisa, né, e a pesquisa feita com o relatório, né, qual é a preocupação que essa pesquisa trouxe para a direção do sindicato
e quais são os encaminhamentos, né, que a direção do Sindicato dos Comerciários vai fazer com este relatório, com este resultado. Boa tarde, companheiro Sebastião. Estamos no Facebook do Sindicato dos Comerciários, apresentando o relatório da pesquisa sobre Covid-19 na categoria dos comerciários de Fortaleza. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde aos ouvintes, aos participantes, aos internautas que estão interagindo conosco nessa apresentação histórica da primeira live, né? A hashtag Somos Comerciário, Nossas Vidas Importam. O tema já diz tudo, inclusive porque a justificativa da gente fazer essa pesquisa. Primeiro, eu gostaria de, em nome da direção, agradecer ao presidente da Contrax, nosso amigo Julimar, ao presidente da CUT, nosso amigo Will Pereira, e ao companheiro Pinheiro, que é representante aqui do Instituto Torres Pinheiro. Pois bem, Carlinhos, a intenção, primeiro, cientificamente se comprova aquilo que a gente quer saber. A gente acaba com essa história do bafo, porque bafo é só cuscuz, né, que cozinha no bafo. Então, nós precisamos, o movimento sindical, ele precisa, para falar, chamar as autoridades, os governantes, seja eles estaduais, municipais, nós precisamos ter dados concretos, cientificamente, que comprove que a situação da Covid-19 dentro da categoria dos comerciários, ela está enraizada, está muito forte. Quando você vê os números da pesquisa, e aqui, além dessa questão, tem outros dados que são muito importantes, como a questão da escolaridade, do gênero e da idade que nós conseguimos detectar através dessa pesquisa, nós observamos que hoje 30%, de acordo com a pesquisa, se a gente levar em um universo que a categoria são 60 mil comerciários hoje, 30% dos comerciários, Carlinhos, Will, nossos companheiros, quero dizer que pegaram Covid dentro do comércio. Não estou dizendo que seja exclusivamente dentro da loja, mas 30% desses companheiros ou companheira pegaram a Covid-19. Se a gente observar o número de mortalidade, vidas ceifadas aí, que foram 2%, de 30% da categoria, que são 18 mil, aí nós tivemos em torno de 160 a 200 vidas que foram embora. Familiares que deixaram saudade, que partiram em virtude de um vírus invisível e perigoso, na qual a gente só tem uma esperança de controlar, que é vacina para todos. E, dentro desses dados, eu também quero destacar a questão do deslocamento, o trajeto casa-trabalho. Ele mostra, mais do que nunca, que é o principal transmissor do vírus para o comerciário, porque a pesquisa traz 80% dos comerciários andam de quê? De transporte público. E não adianta as autoridades fechar isso, botar toque de recolher, fechar o comércio e não fazer o dever de casa, não colocar transporte suficiente, porque o que a gente vê são os transportes abarrotados, lotados, não tem espaço nem sequer para as pessoas respirarem. Portanto, é importante que essa questão do transporte ela seja vista pelas autoridades com outros olhos, porque até agora a parte em que mais transmite o vírus, que é o transporte coletivo, não está sendo suficiente para atender a demanda nem dos comerciários, imagine, da população. Outro dado importante que a gente traz aqui é a questão da preocupação que o comerciário tem com o vírus. Muita gente acha que não, tem que trabalhar e tal, assim, mas 90% praticamente dos comerciários estão muito preocupados. Não é pouco, é muito preocupado. Por que está trabalhando? Porque há uma necessidade maior, porque precisa do emprego para alimentar a família ou auto se sustentar. Se assim não fizer, fica pior. E aí eles
realmente são obrigados a ir para o trabalho. Nessa questão, nós precisamos destacar uma coisa. Nota-se na pesquisa, meu amigo Pinheiro, que muitos dos trabalhadores estavam e estão trabalhando com sintomas do Covid. A gente que faz uma visita periódica no comércio, observa isso. Até porque, para diagnosticar, você viu perfeitamente na pesquisa que não foi a empresa que bancou. Precisou do núcleo familiar, da namorada, da mãe, do pai, para poder bancar o diagnóstico da pesquisa, para que essa pessoa possa se resguardar e resguardar seus familiares. Isso mostra, Julimar, que está muito aquém dos empresários fazer o seu dever de casa. Nós precisamos urgentemente, com esse resultado da pesquisa, presidente, nós precisamos mostrar para as autoridades que é preciso fazer mais. O que está feito aí é importante. Eu quero ressaltar que o que o governo do Estado tem feito é importante, mas é preciso também que os empresários, que a população e os empresários façam a sua parte. E aí, para finalizar, eu quero dizer, Carlinhos, que a importância da pesquisa, como eu frisei no início, primeiro, para a gente ter dados científicos, não está falando para o ar, nós estamos falando comprovadamente, e aqui a imprensa, os meios de comunicação estão acompanhando, inclusive o responsável pelo Instituto está aqui conosco, mas eu quero dizer que a pesquisa nos traz um horizonte. Qual é? Nós necessitamos urgentemente da cobrança do EPI. Os equipamentos de proteção dentro do comércio têm sumido. A gente anda em grandes empresas com 1.000, com 300 funcionários, aonde você roda praticamente a loja toda e vai ter uma pia para lavar as mãos lá vizinho ao banheiro para os funcionários que lá se deslocam. Vejo comércio grande mesmo na área de tecido, aonde 30 pessoas se afastaram em um intervalo de 8 dias, porque o pó do tecido, além do vírus ser muito contaminante, o pó do tecido ajuda muito. E nessas empresas, você procura, inclusive, o álcool e tem dificuldade de encontrar. E uma coisa que sumiu de vez de dentro do comércio foi a questão da pistolinha que tira a temperatura. É uma raridade você encontrar. Então, essa pesquisa ela é fundamental, ela é muito importante para o sindicato, e eu diria para o movimento sindical, para que a gente possa realmente daqui tirar as estratégias que a gente vamos fazer para proteger a vida dos comerciários. As táticas nós não iremos entregá-lo agora, dizer, porque são táticas, Carlinhos, do sindicato, em que nós, em reunião com todos os nossos companheiros, tiramos e assim colocamos em prática. O demais, agradecer a todos. Obrigado, companheiro Sebastião, presidente do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, aqui fazendo um comentário sobre o relatório da pesquisa que foi feita na categoria dos comerciários de Fortaleza, onde 283 comerciários responderam esta pesquisa, que ela tem um total de 95% de confiança da pesquisa, dando 5 para mais ou 5 para menos, mas 95% de confiança, onde uma questão importante, Sebastião, na pesquisa, que diz que 53% da nossa categoria comerciária de mulheres, e nós precisamos dizer sim, companheiro Sebastião, hashtag somos comerciários, nossas vidas importam sim, tá? E vacina já para todos, nós precisamos de vacina já para todos e que os protocolos sanitários sejam cumpridos pelas autoridades e pelos empresários do comércio de Fortaleza. Então, eu queria passar a palavra, já agradecendo também ele aqui presente, que, o companheiro Julimar Roberto, presidente da Contrax, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço da CUT, para que o companheiro também
ouvindo aqui o relatório da pesquisa, né? E que essa pesquisa, ela transmite uma informação que ela pode ser usada a nível nacional, né? Porque ela dá um resultado aqui para nós de 95% de confiança, então ela retrata, né? Ela é uma pesquisa científica que retrata uma realidade. Então, queria passar a palavra para o companheiro Julimar Roberto, presidente da Contrax, para que ele possa também fazer uma análise do resultado do relatório desta pesquisa sobre Covid-19 aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Bom, boa tarde aí a todos e a todas que nos assistem, né, e cumprimento especial aí aos companheiros que estão participando aqui dessa live como oradores, né, companheiro presidente dos sindicatos comerciais de Fortaleza, meu amigo Sebastião, presidente da CUT, companheiro Will, Rafael, equipe aí que realizou aí a pesquisa, né, em nome do Gibson, e o nosso mediador aí, o Carlos. Uma saudação especial para todos vocês, e um abraço para minha companheira Elenice, parece que não entrou ainda, mas que deve estar entrando em breve. E iniciar parabenizando a ação dos sindicatos comerciais aí de Fortaleza, pela iniciativa de estar realizando essa pesquisa específica para comerciários. Eu não tive conhecimento de nenhum outro município ou estado que fez uma pesquisa específica, tá certo? Então, parabenizar, né, porque realmente é o que falou, nós precisamos de ter dados técnicos para comprovar aquilo que a gente anuncia que já sabíamos, né, uma conversa que temos, como nós andarmos no comércio, a gente já tinha uma noção, né, que os números realmente para o comerciário são trágicos, na questão da pandemia. Porque é isso, vejamos, a pandemia e dificuldade que os comerciários têm. Já começa a questão do transporte público. A pesquisa já tem demonstrado aí que em Fortaleza, 66% as pessoas utilizam o transporte público. E que nós sabemos que é um dos grandes transmissores, né, da Covid, local fechado, geralmente muito cheio, muita gente, né, acumulada num local pequeno de espaço e fechado, tendência de transmissão. E o comércio, são alguns deles serviços essenciais, né, como podemos citar a questão dos supermercados e farmácias, que outros, né, dentro do serviço, que não fechou em momento algum. Né? Em momento algum teve algum tipo de isolamento. E assim, a gente verifica que parece que o comerciário é um ser de outro planeta, um ser que não vai, é imortal em relação à Covid, que ele não pega a Covid-19, porque a gente escuta falar, é essencial para se trabalhar, né? O trabalhador ir lá trabalhar, receber, né, os clientes, a população, é essencial. Mas, por exemplo, na hora que você fala de uma prioridade para estar recebendo uma vacina, em momento nenhum a gente escuta falar do trabalhador do comércio, dos serviços essenciais. Não estou criticando os demais que têm, como saúde, ou educação, ou da indústria, qualquer um outro segmento. Não é isso. Mas só estou dizendo que o trabalhador do comércio, temos trabalhadores de serviços essenciais que deve ser visto com uma certa preocupação, né, no que é dito, serviço essencial, né, porque ele não pode fechar, ele tem que estar atendendo ali a comunidade, o que a gente vê, né, se não estamos aqui falando agora e gritamos a todo momento isso, mas o que a gente vê das autoridades, né, temos vários municípios do Brasil que entram em contato com a Secretaria de Saúde, pedindo uma prioridade para determinados tipos de trabalhadores do comércio e a resposta é sempre negativa quando tem resposta. É a mesma coisa nacionalmente em relação ao Ministério da Saúde. Então, não tem esse reconhecimento, parece que não adoece. E essa pesquisa é importante que demonstra justamente ao contrário. O comerciário está em linha de frente e está em risco constante a todo momento.
já na hora que sai de casa do transporte público, a maioria utiliza o transporte público para ir trabalhar. E no seu local de trabalho, está atendendo pessoas, milhares de pessoas, no supermercado, por exemplo, quantas pessoas não entram ali, aí você hoje já não vê a pistola, conforme falou o Sebastião, para medir ali a temperatura das pessoas, né, o álcool em gel, às vezes, né, a pessoa quer entrar sem máscara, a gente vê até agressão em funcionários que querem entrar no local sem a máscara. Então, assim, realmente ao extremo o risco que o comerciário sofre. E é muito importante essa pesquisa. Parabenizo aí os sindicatos comerciais de Fortaleza, porque é realmente essencial, mostra os números, isso mostra a quantidade de mortes. O Sebastião falou aí que são 200 trabalhadores, né? Mas aí estou falando dos trabalhadores, né, ali do comércio, e os seus familiares, e as pessoas que ele transmitiu, ele está atendendo ali, ele pode ter transmitido para outra pessoa que nem sabe que pegou ali naquele local de trabalho. E o mais alarmante nessa pesquisa é a pessoa saber, né, o trabalhador sabe que está com a Covid, o empregador dele sabe que ele está com a Covid, entendeu? Mas ele vai lá trabalhar. Por que ele vai trabalhar? É porque ele quer? Não, é porque ele está com medo de perder o seu emprego. Nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas, fora os desalentados. Você acha que o trabalhador não vai ter medo de perder o emprego dele? Ele vai trabalhar doente. É lógico que vai. E o seu empregador exige que ele vá também. E se ele não for, ele vai perder o emprego, sim, sem dúvida nenhuma. A gente tira por base onde se tentou fazer um lockdown aí no comércio, citar Amazonas, por exemplo, quando fechou lá, foram para a rua lá, os empresários gritar que tinha que precisava de trabalhar, botou os trabalhadores para ir também, porque se não forem também vão ser demitidos da mesma forma, entendeu? Mas só que não cumpre sequer as obrigações do protocolo, mínimas, entendeu? Dizendo que a economia precisa de gerar, a economia é nada, isso é só a ganância deles. Não tem economia, pensando em economia de Brasil, nada disso. Estão pensando só na sua ganância e em mais nada. Então, a realidade do comércio é uma realidade realmente dos trabalhadores do comércio, é uma realidade muito complicada. E aí se une a irresponsabilidade do nosso governo federal, né? Que é um governo negacionista, entendeu? Que vem com a história de tratamento prévio, não existe isso em lugar nenhum do mundo. O cara sai dando cloroquina até para EMA, né? E dizendo que ivermectina, ele inventa um monte de coisa, sendo que cientificamente está comprovado que isso não cura ninguém. Onde deu certo, entendeu? Para se diminuir a disseminação da Covid-19 foi através do isolamento inicialmente, ou então quem tem um programa sério, um planejamento sério de vacina, entendeu? Só foi dessa forma, não tem outro jeito, não existe milagre, não tem outra solução, e essa pesquisa demonstra muito bem isso, entendeu? O trabalhador do comércio que tem contato direto com pessoas, então vão ser contaminados sem dúvida nenhuma. Isso nós estamos falando de quem sabe. E você imagina Will, que é o cara que é assintomático, uma grande parte da população está lá trabalhando, contaminando alguém ou sendo contaminado por alguém que nem sabe que está também, entendeu? E é isso que está acontecendo no Brasil, porque não tem uma política séria do governo federal de estar orientando, entendeu? De como se deve ser feito um isolamento correto, entendeu? Ou um programa sério de vacinação. Entrando na questão da vacina, gente, vou falar para vocês, eu tenho dito por aí, nos lugares que eu tenho dito. E, por enquanto, é só uma cortina de fumaça. O Brasil, nós estamos pedindo prioridade para alguns trabalhadores, etc., porque é a nossa obrigação de fazer. Mas eu vou falar aqui para vocês, o Brasil não tem vacina. Isso é só uma cortina de fumaça, entendeu? Eu tenho comparado isso, para vocês entenderem, eu tenho falado para o pessoal o seguinte, o Brasil está todo mundo com sede, vamos dizer assim, o Sebastião, todo mundo com sede. Aí o governo foi lá e comprou um caminhão-pipa e mandou um copo d'água para cada município. Mais ou menos vai matar a sede de quem? A vacina é a mesma coisa, a vacina que eles mandaram é insuficiente, não vacina quase ninguém. Por enquanto não tem vacina,
entendeu? Então, a gente tem que tomar todo o cuidado possível. Essa quantidade de vacina que eles estão alargando, que tem, então é muito pouco, é muito... O governo foi irresponsável, não tem um planejamento para vacinação correto e concreto. Então, nós temos que se cuidar, tomar cuidado, entendeu? Se manter isolado o máximo que puder, certo? Usar todo tipo de EPIs no trabalho, todo tipo de proteção que puder, para nós estar protegendo a nossa vida e, principalmente, a vida da nossa família. Tem um outro discurso que está muito aí, sabe, Sebastião? A pessoa dizer assim, eu já peguei a Covid, né? Ah, então não pego de novo? Olha, gente, isso não está comprovado também. E o que eu tenho ouvido falar muito aí é que depois de 6, 7 meses, o seu corpo produziu de anticorpos, depois desse período, ele já não tem mais, então você vai pegar de novo. Sem falar a tal da variante, entendeu? Então, não é isso. Ou você pode pegar novamente, né? Por enquanto, não tem nada comprovado de que você não vai pegar. Então, tem que se tomar todos os cuidados possíveis, né? E entrando aqui na questão mais específica da entrevista, isso, parabenizar, entendeu? Acho que os números são muito significativos, mostra a dificuldade que os comerciários estão tendo, pelo menos a questão de se tiver a vacina, tem um número bom aí, que se tiver a vacina 86%, deveria ser 100%, mas 86% estão dispostos, né, aí tomar essa vacina. E um outro ponto muito importante que foi colocado, que eu acho, é que as empresas não estão concedendo mais o material de prevenção necessário. No começo, lá quando eles começou a fechar, eles estavam tudo dizendo que ia fornecer e tal, mas com o passar do tempo vão relaxando. A gente sabe muito bem como é que funciona. Vão relaxando. Então já não fornece mais, já não mede mais a temperatura, entendeu? Já não tem o álcool gel lá na porta para o cara entrar, entendeu? Já sem máscara e vai indo como se a Covid já tivesse controlada aqui no Brasil. Não está. Nós estamos passando aqui nesse momento, o pior momento. A pandemia está acontecendo agora. Acho que os números aí do Ceará demonstram isso. O pior momento está acontecendo agora. Então, mais uma vez, parabéns pela pesquisa, entendeu? E depois vamos divulgar essa pesquisa, demonstrar aí para os outros estados, porque essa é uma realidade aí do nosso país. Vou tomar por base, a maioria do nosso país, com certeza, os comerciários estão nessa situação. Parabéns, sindicatos comerciários de Fortaleza. Obrigado, companheiro Julimar Roberto, né, presidente da Contrax. Aqui a gente agradece a sua participação na nossa apresentação do relatório da pesquisa sobre Covid-19 aqui em Fortaleza, Ceará. Aqui com a gente também, a gente agradece a participação dos companheiros Fábio Menezes, Raimunda Soares, do Rio Grande do Norte, viu, Sebastião? Está aqui, companheiro Huberto, doutor Roger, está com a gente acompanhando, Armando Marques, Márcia Simones, Adaci, companheiro Pinheiro, Amanda, Decílio, Adriano, Nonato do Sintec, Ieda, tá? Felipe, Gleidson, Josias, Jefferson, companheiro Tarcísio Salles, Emanuel. Então, nós estamos aqui com a Chaguinha Lopes também, muitos companheiros acompanhando esse momento. Também dizer o seguinte, que falando da vacina, menos de 3% da população brasileira foi vacinada, né? Nós temos 210 milhões de brasileiros. Nós estamos chegando à casa de 250 mil mortos. 250 mil mortos no Brasil, tá? E aqui no Ceará nós estamos aí passando dos 10 mil pessoas morreram aqui no Ceará. Então, eu queria agora passar a palavra e agradecendo a presença do companheiro Will Pereira, presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Ceará, companheiro Will que está acompanhando de perto isso, né? Participando dos debates sobre a questão do coronavírus, dos impactos aqui no Ceará, né? E também decidindo, né, o que fazer mediante essa situação. Queria também que o companheiro Will, né, ele falasse aqui, que já que a gente tem, companheiro Will, questão importante, a questão do transporte, né, onde 66% dos comerciários
se deslocam para o seu local de trabalho através de transporte público, né, de ônibus, de metrô, tá certo? E que isso já é um complicador na vida do comerciário, né, porque ele tem que se submeter a ônibus superlotados para se deslocar para o seu trabalho. Além disso, né, o que a gente está mostrando aqui, que na pesquisa e o retrato que nós estamos vendo também no dia a dia, é que o protocolo tão falado, né, necessário nas empresas, a partir da sua porta, né, com o medidor de temperatura, com álcool em gel, com o distanciamento social dentro das lojas, não tem acontecido. E nós somos uma categoria que somos parte dela, serviço essencial, como o próprio farmácia. Então, queria que você, companheiro Will, agradecendo a sua presença aqui, que você também pudesse falar do resultado desta pesquisa do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza. Bom, obrigado, companheiro Carlinhos, sempre elegante, sempre tem um carinho grande pela classe trabalhadora de maneira geral. Saudar o presidente companheiro Sebastião Costa, na qual a gente tem um respeito muito grande, está fazendo um excelente trabalho, companheiro Julimar, de que aqui no estado do Ceará, de maneira brilhante, tem sido um dos sindicatos que, a nível de Brasil, parte na frente no que diz respeito em defesa das lutas, né, da classe trabalhadora. E tem se demonstrado muito solidário também com outras categorias. Isso é a forma que o companheiro Sebastião tem conduzido o sindicato, e para nós do estado do Ceará é um prazer imenso ter sindicatos nos quadros de filiados da nossa Central Única dos Trabalhadores. Agradecer ao camarada Pinheiro, né, e dizer de que nós que fazemos parte do comitê, né, de combate ao coronavírus aqui no estado do Ceará, sabe, Julimato, nós temos cerca de 23 representantes desse comitê. Sabe quantos representam os trabalhadores? Dos 23, apenas 2. Esse que está falando, representando o conjunto dos sindicatos e das demais categorias, e o companheiro Luciano Simplício representando a CTB. Quando a gente olha para a categoria de vocês, a gente percebe que está lá a Fé Comércio, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, né, e tem um outro órgão que me falhou agora, o Sindilojas. Então, estão lá bem representados. E a gente coloca, e a gente tem observado a discussão, a gente até percebe que tem uma discussão, uma preocupação, lá no papel a coisa funciona muito bem. Mas quando você vai para a prática, lá no local de trabalho, a gente assiste, né, uma coisa completamente diferente. Eu estou querendo encontrar uma pessoa que, ao entrar no shopping, que foi verificado ali a pressão, voltou ali da porta. Não tem. Não tem. Então, a gente observa, por exemplo, de que nós não podemos viver num mundo de faz de conta, porque é um mundo real. Aqui no estado de Ceará, nós temos cerca de 93%, né, 93% das UTIs estão ocupadas. 93%. Isso não é só na rede pública, não, é também na rede particular. Porque no mesmo comitê que eu faço parte, por exemplo, está lá o representante da rede Apivida, está lá o representante da rede Unimed, né? Está o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara Municipal, o prefeito da capital, o governador e a vice-governadora do estado. Aliás, o governador, ele é o coordenador do comitê, ele que preside o comitê. Então, existe ali vários órgãos que traçam uma possibilidade, né, da gente fazer com que o estado do Ceará possa sair cada vez mais rápido desta situação. Por exemplo, existem várias barreiras em vários municípios. Por que, além das barreiras, não se coloca, por exemplo, o que existe em São Paulo, que é um rodízio de placas, para que a gente possa
infelizmente, fazer com que a população compreenda, né, compreenda que nós estamos numa situação extremamente gravíssima, porque uma coisa que é real, talvez alguns companheiros venham discordar de mim, mas parece que parte da população só acredita que existe um vírus, né, quando acontece um caso dentro da sua casa, né, dentro da casa ali do trabalhador. Então, a gente coloca essa situação que é gravíssima, né, que nós queremos mais do que nunca combater. A economia é importante? Ninguém está dizendo que não é. Só que mais importante do que a economia é a vida. É a vida. Se é verdade que o setor empresarial, das mais diversas categorias, tem a preocupação, por que não sentamos à mesa para traçar, né, um plano, né, que a gente possa, mais do que nunca, defender o emprego daquele trabalhador, né, mas, acima de tudo, também defender a vida. Quer um exemplo? Se é verdade que o setor empresarial tem a devida preocupação do comércio, por que não apresentou no comitê, por exemplo, né, a necessidade da vacina chegar cada vez mais rápido ao trabalhador do comércio? Porque o trabalhador do comércio, ele tem o contato com muitos da população, muitos, vários da população. Se é verdade que o setor empresarial tem a preocupação, né, com o comerciário, com o trabalhador, porque na linguagem patronal não se chama trabalhador, se chama colaborador, né? Se tem essa preocupação, por que não cria, por exemplo, sabe, Sebastião, um calendário? Essa semana abre o setor do vestuário, na semana que vem abre o setor do eletrodoméstico e fecha do vestuário. Ou seja, cria-se um calendário. Porque você contribui com a economia e, ao mesmo tempo, você está defendendo a vida. Por que não apresenta proposta dessa natureza? Que até o momento a gente não assistiu aqui no estado do Ceará. E é verdade. O que os companheiros vêm colocando, né, a questão que está gravíssima no setor, e não é só no centro de Fortaleza, mas também em alguns bairros que são extremamente importantes. Então, há uma necessidade do comitê olhar com um interesse muito maior, e faço das palavras do companheiro Sebastião as minhas. É verdade que o governo do estado vem exercendo o seu papel muito importante. Dado a importância, que bom que o governo federal pudesse fazer o mesmo, mas, infelizmente, nós estamos assistindo de que o governo federal, vem dando um exemplo muito ruim. E aqui no estado do Ceará, na próxima sexta-feira, vai ter a visita dele aqui no estado do Ceará, que faz questão, o próprio presidente da República faz questão de andar sem máscara, de não ter o álcool em gel, né, de promover aglomeração. E, infelizmente, nós vamos ter um momento desse aqui no estado do Ceará na próxima sexta-feira. E nós não podemos, de maneira alguma, pactuar com isso, pactuar com essas iniciativas colocadas pelo governo federal. Nós, da Central Única dos Trabalhadores, estamos dentro do comitê, estamos, mais do que nunca, vamos sair daqui, né, com uma certeza de colocar essas propostas, caso tenha concordância com a direção do sindicato, que escuta a categoria, que dialoga com a categoria, essas propostas levarmos para o comitê, né, porque há uma necessidade muito grande. A gente percebe que os ônibus em Fortaleza parecem mais umas latas de sardinha, aquela coisa, assim, uma pessoa em cima da outra, meio que um tumultuado muito grande. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer de maneira alguma, e nós vamos levar isso para o comitê aqui no estado do Ceará. Levar a importância do comerciário estar sim num grupo que necessita da vacina o quanto antes. Estamos colocando isso. Portanto, queria dizer isso para o conjunto da companheirada, né, e dizer que nós, da Central Única dos Trabalhadores, estamos presentes no comitê
para que a gente possa, mais do que nunca, fazer com que o trabalhador possa ser respeitado, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, que é um momento extremamente difícil, mas que é um momento que certamente vamos todos sair, né, desse momento difícil, em nome de Deus, com certeza, mais do que nunca. Um abraço a todos e estamos atentos. Obrigado, companheiro Will Pereira, presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui do Ceará. Né? O companheiro Will está diante de uma responsabilidade muito grande, né, companheiro Will? Representar os trabalhadores do estado do Ceará como um todo, né, num comitê que tem 23 organizações e você tendo que defender os interesses da saúde dos trabalhadores do estado do Ceará. Então, companheiro Will, né, a cada dia a sua responsabilidade aumenta, ainda mais agora com o resultado desta pesquisa, né, que mostra que os trabalhadores do comércio, que tem parte do comércio que é serviço essencial à população, está muito preocupado, né, companheiro Sebastião? Queria que você fizesse também um comentário, Sebastião, que o resultado da pesquisa está dizendo que 92,4% dos comerciários que foram entrevistados, né, que foram do centro da cidade, do comércio do Montese e 4 shoppings de Fortaleza, eles estão dizendo que estão muito preocupados, né, com relação ao coronavírus, né, onde 36% dos entrevistados diz que alguns, né, já foram diagnosticados com o Covid-19. E 20% dos que tiveram, companheiro Sebastião, dizem que o estado deles foi muito grave, né, grave ou muito grave, né? Ou seja, nós realmente estamos numa situação extremamente delicada. Então, companheiro Sebastião, queria que você também comentasse aí ainda parte dessa pesquisa que diz que 92,4% dos comerciários, né, da cidade de Fortaleza estão muito preocupados com o coronavírus, mas também nós, na pesquisa e o que a gente tem visto no dia a dia, é que muitos comerciários estão trabalhando doentes, estão com sintomas do coronavírus, né? Mas estão preocupados em trabalharem, porque tem medo de perder o emprego, caso fiquem em casa. Então, eu queria que você também fizesse esse comentário, companheiro Sebastião, sobre este resultado da pesquisa. Ok, Carlinhos. Na verdade, olha a importância da pesquisa quando traz tecnicamente, a pesquisa traz uma margem de erro de 5 pontos percentuais, certo? Para acerto ou erro, isso no grau de confiança, isso significa dizer que, tecnicamente, todas as informações dentro da metodologia usada, elas se confirmam, companheiro Will. Ressaltando aqui que nós tivemos um cuidado de selecionar alguns locais para realizar essa pesquisa, levando em consideração aonde se aglomeram mais trabalhadores, aonde existe mais trabalhadores, certo? Foi exemplo de 4 shoppings, e aí tem o Rio Mar, o Iguatemi, o Parangaba e o Jockey. Na região tem o Montese e a região do centro, que responde praticamente por 40% de toda a categoria comerciária. 92,4%, Carlinhos, você me pergunta, está muito preocupado com esta situação. Na verdade, para 92,4%, segundo a pesquisa, nós temos que entender que eles estão preocupados com a vida. Eles estão preocupados porque sabem que o vírus é verdadeiro, que o vírus é invisível e é perigoso, e que, na verdade, não existe nenhum tratamento comprovado. Essa questão de cloroquina, de ivermectina, não sei o quê, não tem nada cientificamente comprovado que combata a Covid-19. Então, o trabalhador tem uma preocupação, e nós, da direção do sindicato, precisamos pegar esses dados e conversar, inclusive, com esses companheiros, com 92,4% dos trabalhadores. É claro que nós estamos
num dilema. Nós não podemos fazer a assembleia, o Carlinhos é nosso assessor e sabe disso. Nós recebemos a agência de fiscalização, e você tem assento lá, depois frise, se tiver uma oportunidade, 3 vezes em um período de 15 dias dentro do sindicato, para fiscalizar o sindicato, porque nós estávamos recebendo trabalhadores demitidos para dar assistência. Veja aí aonde é que nós chegamos. Então, a preocupação do comerciário, ela se estende ainda mais em virtude da nossa dificuldade, porque o dirigente sindical não está imune ao vírus, ele também tem medo. E quando a gente vai visitar, a gente já vai com uma certa preocupação. E essa preocupação dos 92,4% também é nossa preocupação. É a preocupação que o companheiro tem de que trabalha porque precisa, porque necessita. Porque se tivesse a opção de escolher, eu tinha certeza que escolheria ficar em casa. Porque a melhor forma de combate até hoje é, sim, o isolamento social. Não estou dizendo que a economia tem que parar. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que o trabalhador, inclusive do comércio não essencial, Will, ele não tem opção. Ou ele trabalha ou perde o emprego. E aí, essa questão dos 20%, dos 92,4%, que os casos são graves ou muito graves, é uma outra preocupação. 20% de 92,4% do comerciário. Isso é um dado, e eu quero dizer, Pinheiro, que essa pesquisa, hoje, se a gente for realizar uma nova pesquisa, ela não reflete o mesmo número. Porque nós fizemos uma pesquisa, se eu não me engano, se salvo engano, 8, 10 dias atrás. A realidade, o pico da pandemia, da segunda onda, está acontecendo agora. E nós estamos vendo todo dia comerciários ligando. Aqui a gente tem uma clínica, comerciários ligando que estão trabalhando com praticamente todos os sintomas da Covid dentro do comércio. Isso mostra que a preocupação dos empresários com os trabalhadores é zero. Nós cumprimos os protocolos. Que protocolos são cumpridos? Nenhum. Os protocolos são do dinheiro, da ganância. Para se ter uma ideia, é só olhar o que a GFIS faz durante a semana no tocante à fiscalização, onde tem um decreto, e os empresários, você sabe perfeitamente, que tem maioria no comitê que discute essa situação. Mas é preciso a GFIS vir multar vários comerciantes porque não respeitam o decreto e abre antes do horário e fecha ainda depois do horário. Isso significa dizer, Carlinhos, que aumenta a preocupação do trabalhador. E isso nos remete a uma responsabilidade muito maior em que nós precisamos sentar, já, inclusive, tentar sentar com as autoridades, com o governador, com o prefeito municipal e mostrar que os dados que existem na pesquisa, o trabalhador comerciário e a comerciária não são imunes ao vírus. Nós precisamos urgentemente mudar essa realidade. E uma das propostas que nós apresentamos foi o escalonamento. Você sabe disso, que nós queríamos apresentar uma proposta que setor X abria tal hora, ou abria tal dia, ou alternadamente. Mas, infelizmente, essa proposta não chegou. Na verdade, nós não chegamos nem a ser ouvidos. Portanto, eu quero aqui concluir dizendo, Carlinhos, que os casos graves e muito graves me preocupam muito. Em nome da direção do sindicato, sabe que aqui é uma live que nós estamos apresentando os números da pesquisa, mas tem coisas que nós não podemos apresentar aqui, sendo bem transparente, claro, porque tem estratégia do sindicato que precisam ser tomadas dentro de nós, dentro do movimento sindical. Companheiro Sebastião, obrigado. Eu queria também ouvir ainda o companheiro Julimar, né, presidente da Contrax. Companheiro Julimar, é o seguinte, o que a gente tem visto é o seguinte, o resultado da vacinação a nível nacional não atingiu ainda nem 3% da população. Nós estamos com 7 estados parados porque não tem vacina, certo?
nem o público prioritário, né, que são os próprios trabalhadores da área da saúde, os idosos, ainda não foram vacinados, né? Eu vi hoje que foram enviados vários ofícios para o presidente da República e para o ministro da Saúde, oferecendo vacina, grande quantidade de vacina, desde junho do ano passado, e ele não levou em conta, né? Então, nós precisamos, e você que é presidente de uma entidade a nível nacional, como a Contrax, nós estamos precisando já mesmo, né, de vacina para toda a nossa população, inclusive nossa categoria. Nós não queremos furar fila, né? Nós queremos ser vacinados, como toda a população, né? Então, eu queria ouvir a sua palavra como presidente da Contrax, uma confederação que congrega toda a categoria comerciária do Brasil, né? E que tem, sim, parte da categoria que é comércio essencial e que as farmácias a nível de Brasil estão, inclusive, fazendo um trabalho de hospital, né? Verificando, testando as pessoas ou positivo ou negativo do novo coronavírus, e os trabalhadores em farmácia, eles estão na linha de frente até, né? E as pessoas também comuns, clientes que entram nas farmácias, correm o risco também de se contaminarem em virtude da grande procura das pessoas. Aqui a gente viu o resultado da pesquisa, que quando é perguntado quem pagou o teste, o companheiro Will tem, na resposta tem até namorado e namorada, né, que pagaram, o avô, avó, os familiares, né, que pagaram. Então, também que as empresas, são poucas as empresas que pagam o teste do novo coronavírus, tá? Então, eu queria, companheiro Junimar, se você pudesse falar um pouco aí em relação, né, à campanha, né, da Contrax pela garantia da vacinação para todos e todas no Brasil inteiro. Bom, Carlinhos, primeiro a gente começa aí na questão da vacina. A gente tem que falar do início, assim, desde o começo, né? Onde já nasce o problema. O Brasil não se preparou. Isso é um comércio, mundialmente falando. E os países lá atrás, lá no início, eles fizeram uma pré-compra de várias vacinas, da Pfizer, da Johnson, Coronavac, da Oxford, entendeu? E o Brasil, não. O Brasil ficou negando, o governo brasileiro, né? Não o Brasil. O governo brasileiro ficou negando a pandemia, a Covid, dizendo que é uma gripezinha, que ele não é coveiro, essas sandices que a gente tem escutado falar nesse período de pandemia. Então, o problema da vacina já começa lá. Começa que, e depois, que poderia talvez ter se avançado um pouco, começou a politização da vacina, né? A vacina é de fulano, a vacina é de Beltrano, essa vacina eu não tomo porque é da China, entendeu? Se for pensar nisso, quase todas são, porque a maioria dos insumos são da China, entendeu? Então, assim, é um absurdo. E começou isso é o negacionismo, né? É o grande problema. Então, agora que eles foram pressionados, o governo brasileiro foi pressionado a ter uma vacina, entendeu? A gente está batendo de frente com o problema de que não tem, né, a vacina, né, para se comprar, né, e quando tem, esbarra em dificuldades, né, é o que tem acontecido. Então, por isso que eu falei lá no começo que o Brasil não tem a vacina, ele realmente não tem, entendeu? Os que tem, o que foi apresentado é irrisório para vacinar o povo brasileiro. Então, aqui a saída que nós temos ainda por enquanto, ainda é o isolamento. Né? Em países que estão um nível muito mais avançado do que o Brasil de vacina,
ainda continuam também com a questão da campanha do isolamento social, porque é onde consegue se combater, fora a vacina, de uma forma mais eficaz, com eficácia maior, essa questão da pandemia. Então, nesse momento, a Contrax, nós fizemos uma campanha, isso já no final do ano passado, entendeu? Foi uma campanha de que vacina boa é vacina para todos e para todas. É isso, não é? Porque como eles viam essa história de que vacina tal é ruim, vacina X é isso, não. Vacina boa é a vacina que é para toda a população, onde vai imunizar todo mundo. Essa é a vacina boa, né? Que foi uma campanha justamente de uma linha de não apolitização, né, da vacina, porque aí a política para a gente, nesse momento, não importa, entendeu? Se veio de um país socialista, veio de um país capitalista, o importante é que ela tenha uma eficácia, que os estudos demonstram que ela tem essa eficácia, entendeu? Que ela tem que ser vacinada, por mim não interessa se a vacina é de direita, de esquerda, não, entendeu? A vacina é para salvar a vida das pessoas, entendeu? O Will falou bem, que em primeiro lugar não é economia, não é política, mas em primeiro lugar são as vidas, o que importa são as vidas das pessoas, entendeu? O que vem depois a gente vai trabalhar, mas o importante são vidas, né? Então, por isso, nós fizemos essa campanha, eu acho que foi uma boa campanha, deu um resultado importante, né, de elogios e de participação, né, dos trabalhadores e tal, que foi isso, a campanha da vacina, vacina boa é vacina para todos e todas. Então, a gente espera que consigamos avançar nessa questão. O Brasil, o governo brasileiro, todos os problemas, a gente torce para que avance nessa questão de compra de vacinas. O Brasil é o país... Se nós tivéssemos vacina aqui, entendeu? No governo do nosso presidente Lula, entendeu? Quando foi da H1N1, entendeu? Em 3 meses, o Brasil tinha vacinado mais de 80 milhões de pessoas. Vejam vocês, 3 meses, entendeu? Então, basta ter a vacina, que nós temos o local nós temos a expertise, o Brasil é um dos locais onde tem a maior expertise e experiência em questão de vacinação, onde tem postos de vacinação em todos os municípios, entendeu? Então, bastava ter a vacina, ter uma coordenação séria do governo federal, entendeu? Que a gente conseguia imunizar rapidamente um grande número de pessoas para estarmos disseminando a tão sonhada, né, aí, que era a imunização das pessoas do modo geral, né, onde não será mais transmitido um percentual expressivo que já não se transmitiria mais a Covid-19. Depende só de uma coordenação séria do governo e ter as vacinas. O Brasil tem experiência nessa área, uma das maiores experiências do mundo nesse segmento, entendeu? Basta o governo federal, né, levar essa situação aí, levar a sério, né, o que é essa pandemia. Foi dito aí, é verdade, estamos chegando em 250 milhões de mortes. Você imagina o que é isso? Acho que são 250 mil mortes. Vocês imaginam o que é isso? 250 mil pessoas que morreram de Covid. Isso oficial, né? Foi de fora que, né, vem de antes, que não sabia o que era, que a gente sabe como é que funciona aqui, que no começo estava aquela confusão toda, muito provavelmente o mundo era até maior do que isso, né? Então, para vocês verem onde nós chegamos. Então, o que a gente espera é isso aqui, seja o governo cumpra a sua obrigação, o governo federal coordene, né, tenha um planejamento sério, compre as vacinas. Agora tem que comprar. Eu tenho visto aí que foi agora aprovado que os municípios podem comprar a vacina, aí o governo já está tentando pular fora dessa responsabilidade. Mas não, vocês compram aí vocês compram, depois a gente restitui, fugindo. Isso é fugir da responsabilidade, que é deles, entendeu? Então, a responsabilidade da vida dos brasileiros é do governo federal, que tem que assumir isso, entendeu? Eles tentaram, quando entraram, tentaram destruir o SUS, né?
não conseguiram, mas mesmo assim era uma perseguição terrível, dizendo que o SUS não servia para nada, que dava prejuízo, isso, aquilo. Aí estão vendo isso, não tem o SUS, como que nós estaríamos agora? Também. Então, o governo tem uma obrigação social com os trabalhadores, entendeu? Com o povo brasileiro na questão da saúde, na questão de segurança, questão de educação, entendeu? Isso é constitucional, isso é responsabilidade do governo federal, entendeu? Dos governos, tem essa responsabilidade, tem que cumprir a sua obrigação. É isso a nossa contribuição. Eu quero, antes de finalizar aqui, agradecendo a oportunidade, viu, Sebastião? Obrigado por ter abrido esse espaço aí para a Contrax, entendeu? E conte com a Confederação aí nas lutas aí em Fortaleza e em todo o estado do Ceará. Um abraço. Um abraço, Julimar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Queria passar a palavra agradecendo o companheiro Julimar, né, presidente da Contrax, e isso, é fortalecer cada vez mais a campanha, né, da vacina, e eu queria passar a palavra para o companheiro Will Pereira, como eu falei, ele está como representante dos trabalhadores nesse comitê, e a responsabilidade dele realmente aumenta muito, né, para cada vez ter mais propostas, sugestões, que possa defender os interesses da classe trabalhadora do estado do Ceará. E, companheiro Will, eu queria que você falasse um pouco também da responsabilidade, né, pela quantidade de mortes no Brasil, 250 mil mortes, né? Então, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro é um governo genocida, né? Ele é responsável pela morte dessas pessoas, já que ele é o patrocinador, ele nega a existência, né, da doença, ele nega, diz que não vai tomar vacina, mas a nossa categoria está dizendo, companheiro Will, que quer se vacinar, certo? Nossa categoria, a pesquisa, respondeu isso. Nós queremos vacina já para todos. Carlinhos, assim, brincar até um pouco com o companheiro Julimar, dizer que se dependesse do estado de Ceará, o presidente era um professor. Isso é fato. Nós temos um orgulho grande de fazer parte de uma região, a região Nordeste, que existe, que compreende a necessidade, né? E que reconhece que os governos de Lula e Dilma, por exemplo, sempre tiveram à disposição da classe trabalhadora. Sempre escutou, sempre dialogou com a classe trabalhadora. Não é à toa o que nós estamos assistindo, por exemplo, no governo Bolsonaro, um desemprego muito grande. Veja aí a Ford, por exemplo, o que ele está querendo fazer, por exemplo, com a Petrobras. Nós não podemos aceitar isso de maneira alguma, certo? No que diz respeito ao número de mortes no país, a postura do presidente, eu estava falando agora há pouco, de que na sexta-feira próxima, dia 26, ele vai estar aqui no estado do Ceará, e infelizmente no local que ele estiver, ele vai estar promovendo, né, fazendo um gol contra no que diz respeito ao combate, né, à Covid, que é não usando máscara, que é não utilizando álcool em gel, que é fundamental, que é importante, mas, sobretudo, a questão do distanciamento. Ele vai estar no local onde ele não prega isso, seja em Brasília, seja na região sudeste, seja aqui no Nordeste, para onde ele vai, ele prega isso. E isso, para nós, isso é muito ruim. É um gol contra. E nós não podemos aceitar isso. O número de mortes, por exemplo, que chega a 250 mil mortes no nosso país, que era para ser um número menor. Veja só, né, o que aconteceu, o que vem acontecendo em Cuba, por exemplo. O número de mortalidade não chega a 10%, a 5% do número apresentado aqui no Brasil. E isso, para nós, é fundamental, ter um governo que tem uma responsabilidade. Sabe qual é? A principal responsabilidade do Bolsonaro é proteger os seus filhos. Esse é o principal. Isso é que ele veio para ser presidente da República, proteger os seus filhos. Esse é o plano de governo dele, seja de manhã, seja de tarde, seja à noite. Esse é o plano de governo do senhor Jair Bolsonaro, né? Que coloca o ministro da Saúde, que já demonstrou por A mais B que é um tremendo do incompetente à frente da pasta. E nós
Aqui do Estado de Ceará, no comitê, por exemplo, estamos quebrando cabeça, né, para poder fazer com que a gente possa combater a Covid, possa garantir a vacinação para a população, para categorias importantes, como a dos comerciários aqui, né? Mas a gente tem um presidente da República, tem uma equipe, né, tem um ministro que joga contra a população, Hoje, por exemplo, tem um percentual de 48% de rejeição do senhor Jair Bolsonaro. E se você descer aqui ou melhor, subir, né, no mapa, se você subir aqui para a região Nordeste, você vai ver que esse percentual ele é muito maior. Haja visto que vem acontecendo várias carreatas pelo país. E aqui na região Nordeste, a gente tem tido uma adesão fora do normal, de pessoas que vêm de maneira espontânea, vêm com seu carrinho contribuir. Olha o que está acontecendo, por exemplo, quanto é um gás de cozinha hoje. Chega a 95 a 100 reais um gás de cozinha. Aqui na nossa região já tem gente cozinhando, por exemplo, com a lenha, um carvão. E nós não podemos aceitar isso por hipótese nenhuma. Portanto, a gente passa a combater. Acho que o próprio STF, ele coloca uma coisa extremamente importante, faz com que os estados e o município possam comprar a vacina diretamente. Agora, tem que fazer um outro gol que é importante, fazer com que a iniciativa privada compre a vacina, mas que priorize os grupos prioritários, e não que compre a vacina e saia Fazer um comércio, né, para vender. Fazendo comércio com a vacina. Aí não dá para aceitar, aí nós não topamos isso por hipótese nenhuma. Veja bem, teve um deputado federal de Goiás que veio colocar a ideia da compra da vacina. Ora, o maior percentual da população não tem como comprar uma vacina. Não tem. 28 milhões de pessoas vivem com R$80 nesse país. É um absurdo. Onde estávamos num processo de valorização do trabalho, dos trabalhadores, de valorização da população que mais precisa, vem um governo desse. Infelizmente, o povo brasileiro está caindo a ficha, porque, infelizmente, numa pandemia dessa, ter o Bolsonaro como presidente, ninguém merece, e eu não desejo isso para ninguém. Mas, infelizmente, é o que está posto, é o que está aí. Graças a Deus, a gente tem alguns governos do Estado, alguns governos municipais que têm dado uma importância muito grande. Mas eu fico imaginando, sabe, Sebastião, um trabalhador que tem um governo municipal, um governo estadual e um governo federal trabalhando contra. Como deve viver esse trabalhador? Como deve viver, né, essa família que tanto necessita de chegar a vacina ali o quanto antes? Portanto, eu queria finalizar as minhas palavras dizendo e repudiando a postura do governo federal frente a 250 mil mortos no nosso país no que diz respeito à Covid. Nós vamos sair dessa. O povo brasileiro é um povo muito de esperança. O povo brasileiro é um povo que era muito feliz. E a gente percebe hoje que falta o sorriso no povo brasileiro. E eu não tenho dúvida nenhuma que a gente, aos poucos, vem dando as devidas respostas que o povo brasileiro tanto precisa, meu companheiro Carlinhos. Tá. Um forte abraço a todos, um forte abraço ao nosso amigo Julimar, firme e forte, que bom que está aí firme e forte, está curado, está sadio, está na luta, e nós precisamos de você mais do que nunca, meu camarada. Um forte abraço, em nome da nossa Central Única dos Trabalhadores. Obrigado, companheiro Will. Eu queria só, ainda para que a gente pudesse encerrar, companheiro Gibson Pinheiro, você trabalhou aí na pesquisa, na elaboração, e está com relatórios em mão, e estudou bem o resultado da pesquisa. Queria, assim, que para você fazer as suas considerações finais, né, sobre o resultado da pesquisa, né, o que é que você ainda tem a dizer. Logicamente que a pesquisa tem várias respostas, né, dá para a gente trabalhar várias questões, né, mas ainda no foco do Covid-19, o que é que você poderia dizer para nós como consideração final aqui na nossa live do Sindicato Comerciário de Fortaleza?
Bom, a gente vive num país, tá ligado? Bom, a gente vive num país que é regido por uma Constituição, e essa Constituição, ela inicia com o direito à vida. Então, que esse direito, de fato, seja respeitado, né, no nosso dia a dia, e que nenhum trabalhador ou trabalhadora venha a ser negligenciado frente ao exercimento devido desse direito. Bom, os resultados, eles são claros quanto à evidenciação dessa realidade que não só ameaça, não só assusta, mas mata e vem a causar um montão de mazelas, como fome e exclusão social. É uma responsabilidade não só do trabalhador encarar essa realidade da Covid de frente, mas também de todos os envolvidos diretamente, né, com essa solução. Nunca, você que está aí do outro lado, uma pesquisa, ela deve ser fim nela mesma. Então, eu espero sinceramente, e até mesmo como Torres Pinheiro, que essa pesquisa venha a contribuir com, primeiramente, a conscientização de que é real e é um problema muito grave, e, consequentemente, venha gerar estratégias e ações que garantam o direito à vida para você que está aí do outro lado, que está trabalhando e que está se arriscando por uma questão de sobrevivência, para você e pelos seus, e que isso seja feito de uma maneira urgente, porque o vírus, ele não espera, ele está sim atacando e ele está ceifando vidas, e você do outro lado sabe bem do que eu estou falando, não é só apenas uma máscara, álcool e gel, existe toda uma condição para que a gente consiga trabalhar e sobreviver dignamente, e que o vírus não seja mais um fator de medo e de ameaça à nossa sobrevivência digna. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Gibson Pinheiro, da Torres e Pinheiro Associados, né? A empresa, instituto que realizou a pesquisa. Então, eu queria aqui agradecer ao companheiro Julimar, presidente da Contrax, companheiro Will, presidente da Central Única dos Trabalhadores, companheiro Sebastião, todos os companheiros aqui participantes da nossa live aqui no Facebook do Sindicato Comerciário, todo mundo parabenizando o sindicato pela realização da pesquisa, pelo relatório, o resultado que nós estamos apresentando, e também todo mundo falando da vacina, da necessidade da vacina. Então, eu queria passar a palavra para o companheiro Sebastião, presidente do Sindicato dos Comerciários de Fortaleza, para que ele possa aqui fazer as considerações finais aqui da nossa live sobre o relatório da pesquisa sobre Covid-19 no setor do comércio de Fortaleza. Quero agradecer mais uma vez ao companheiro Julimar, ao companheiro Will Pereira, ao companheiro Pinheiro, ao companheiro Oranilton, que está aqui conosco desde cedo, aliás, desde ontem, que prepara aqui o ambiente para a gente fazer essa live, ao companheiro Carlinho, nosso mediador, que brilhantemente faz esse trabalho conosco no dia a dia, além das outras ações, né, Carlinho, que a gente trava. Quero agradecer a toda a direção do sindicato, primeiro pela compreensão que tivemos, juntos, sem tutubiar, nessa questão da realização da pesquisa. Agradecer a cada internauta, agradecer a você que participou, que comentou, e agradecer a todos os comerciários e comerciárias. Sei que nem todos puderam estar aqui nos assistindo, interagindo conosco, mas a live vai ficar no ar, né? Vão comentar, vão ouvir, e nós do Sindicato dos Comerciários, tanto nós como o companheiro Julimar, como o companheiro Will, nós que fazemos a Central Única dos Trabalhadores e o movimento sindical em si, nós estaremos, inclusive, de portas abertas para atender qualquer reivindicação, não só da Covid, mas de qualquer outra que o trabalhador venha apresentar. Obrigado a todos, um forte abraço, a luta continua, vacina boa é vacina para todos, vacina já! Companheiros e companheiras, também encerrando a nossa live aqui dos sindicatos comerciários, nós queremos estender, né, nossas condolências, né, nossos pêsames a todos os familiares que tiveram de comerciários e da população em geral que tiveram
perdas, né, dos seus entes queridos causados pelo coronavírus. Então, queremos aqui abraçar todos, né, desejar que todos tenham muita saúde e que a gente precisa tomar todos os cuidados para que a gente possa não contrair o novo coronavírus. Então, o sindicato realizou essa live aqui, tomando todas as medidas de segurança necessárias, né, medidas sanitárias aqui para que pudéssemos realizar esse momento. Então, um grande abraço a todos os companheiros que participaram, né, que colaboraram, que fizeram comentários aqui do nosso resultado. Então, o Sindicato dos Comerciários está dizendo que somos todos comerciários, nossas vidas interessam, né? Hashtag que somos comerciários, nossas vidas importam. Vacina já para todos. Um grande abraço, uma boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Will.